Jovens e velhos santistas, estou passando aqui em edição extraordinária para falar sobre a apresentação do técnico Kleber Xavier na hora do almoço desta quarta-feira, véspera de feriado, véspera do jogo do Santos contra o CRB, que vai ser a estreia dele no comando da equipe. Copa do Brasil, 6 da tarde, Prime Video. Já adianto que para mim vai ser uma missão quase impossível assistir a este jogo por conta do horário e por conta dos meus compromissos profissionais, mas vou fazer o que for possível, né, para depois analisar e trazer o resultado para vocês. Mas o que interessa nesse momento, e é um vídeo dinâmico até por conta do horário, né, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e Isatec Informática, o que interessa é a gente fazer uma análise do tom da entrevista dele e de alguns aspectos que ele cita. Ele falou sobre o Neymar, o fato de conhecer o Neymar há muito tempo, fala que o Neymar nunca é um problema e sim uma solução da relação que eles tiveram por 6 anos e meio na seleção brasileira, e que óbvio está na expectativa de que o Neymar esteja em breve liberado para poder fazer parte da equipe. Ele não adiantou nada sobre o time para esta quarta-feira, mas disse que para esta quinta-feira, perdão, mas disse que é uma prioridade, que vai pensar jogo a jogo. Falou sobre a janela no tempo certo para contratar jogadores, não especificou assim uma quantidade, falou 4, 5 talvez. Enfim, respondeu questões pontuais, né, sobre a alegria de estar no Santos, sobre o contrato que é até o fim do ano, não soube dizer se tinha meta ou não, renovação automática caso classifique para Libertadores, o empresário dele que poderia falar sobre isso. Mas eu acho que a gente pode basicamente determinar esse nosso papo aqui em dois tópicos mais relevantes. O primeiro deles é em relação ao Tite, a sombra do Tite, e o segundo é do conhecimento do Kleber Xavier. Ele falou até em dado momento que, além do Tite, que ele tem uma admiração natural, porque trabalhou com ele por 24 anos, citou uma conversa que teve no tempo em que estava na seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, aquele que parece que disse não à CBF. Citou Guardiola, Klopp, que são os grandes treinadores do momento, mas como ele é um cara de 61 anos, ele foi lá atrás, né? Por exemplo, citou o Tele Santana, Rubens Minelli, né? Entre outros treinadores que eu acompanhava quando era moleque, né? Eu sou um pouco mais novo do que o Kleber Xavier, porque hoje em dia está na moda todo mundo falar o Guardiola, o Klopp e tal. Ele foi buscar as origens dele lá, né? Enfim, do tempo em que ele inclusive jogou na Várzea, lá no Santos de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Então, me pareceu um técnico que vai adequar o time à necessidade momentânea, mais defensivo eventualmente, mas entendendo a necessidade de ser proativo. Falou isso, que ele quer um time que se imponha no jogo, aliás, é o que se espera de qualquer treinador no futebol, especialmente no Santos. Mas me chamou a atenção que ele mostrou conhecimento, mostrou uma energia positiva muito interessante, sem o ar professoral, né? Sem o ar de aula, que nos encantou, é bem verdade, nos chamou a atenção quando foi o Pedro Caixinha apresentado. Mas ele apresentou uma abordagem diferente, uma personalidade dele, né, diferente da do Caixinha e de outros treinadores. Me parece um sujeito muito humilde, muito tranquilo. Não sei até que ponto isso, para o momento do Santos, pode ajudar. Eu espero que ajude. Eu sou muito mais por esses que têm esse tipo de postura do que uns que vêm arrotando conhecimento e metas e objetivos e coisa e tal, e o cara não se dá bem. Ele falou de jogo a jogo, né? É importante que se diga. Então, eu gostei da apresentação dele. É inteligente, mas sem o ar professoral, mais tranquilo, com uma boa vibração, com uma boa energia, né, dizendo que pretende conhecer todo mundo no CT, chamar todo mundo pelo nome. Enfim, são características que, quando a gente fala em vencer por vencer, muita gente que se sujeita a todo tipo de situação para vencer na vida, tem gente que se perde nesse caminho. E o Kleber Xavier mostrou que ele não vai vencer por vencer, ele vai vencer construindo algo verdadeiro, com honestidade, no médio e longo prazo, se isso for possível para ele. Então, nesse aspecto, eu achei interessante a entrevista do treinador do Santos. E o outro aspecto que ele fala, foi muito perguntado sobre o Tite, sobre a relação deles e tal, e foi falado mais de uma vez se ele temia
porque se ele agora era realmente um treinador efetivo de futebol e do Santos, se ele temia que o Tite voltasse para ser uma sombra ou tomar o lugar dele. Eu já disse aqui, a não ser que isso tenha sido tratado previamente, né, e não esteja sendo divulgado para que não se crie um ambiente ruim, porque se você admite publicamente que o Tite é o técnico quando ele estiver bem e o Kleber Xavier é um tampão, já começa errado. Então, ninguém admitiu publicamente isso. Quer dizer, quase ninguém, né? A direção do Santos não admitiu, ou pelo menos o antigo Petit Comitê, que era o treinador, obviamente, o Pedro Martins e o Marcelo Teixeira, e o Kleber Xavier falou, eu tenho a minha carreira como treinador. Quando o Tite negociava com o Corinthians e outros clubes, eu já tinha me desvinculado, eu não iria com o Tite para outro lugar, né? Então ele disse, não estou aqui para preparar o terreno para o Tite vir para o Santos, a despeito do filho do Tite estar lá, né? Ele disse, eu quero ser treinador, eu vou ser treinador, e eu duvido que se ele estiver bem, se o Santos estiver bem, com bons resultados, com o time crescendo e tal, o Tite seria tão, desculpa a expressão, tão sem vergonha ao ponto de puxar o tapete do cara que foi escudeiro dele por 24 anos. Então, não imagino que se o Santos estiver numa boa fase, o Tite venha assumir o Santos porque não teria a menor justificativa. Ele poderia vir, eventualmente, se o Santos estiver mal, né? Se o time estiver mais ganhando, empatando do que perdendo, né? Isso poderia acontecer, poderia. Mas hoje não é o cenário apresentado. Pelo menos não pela maioria, porque teve uma voz que deu uma interpretação diferente para os fatos, do Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos, que foi ouvido pelo De Olho no Peixe e que admitiu que o Tite está nos planos. Quando ele se recuperar dos problemas de saúde, demos o primeiro passo. Então, assim, o cara diz que ele é o treinador, o Santos diz que ele é o treinador, institucionalmente falando. Aí o vice-presidente dá uma declaração dizendo que não, é o Tite mesmo. Demos o primeiro passo. Esse tipo de coisa que pega mal para a imagem do clube, né? Como, por exemplo, o diretor da base falar que o Caixinha era ruim e, né, cornetou, também no De Olho no Peixe, cornetou lá o tempo em que o Caixinha, eu sou torcedor, eu posso falar, né, que aquele errou aqui, assim, assado. Não pode. Não pode. No Santos vaza muita coisa. Diretor não tem que dar opinião sobre time. Vice-presidente não tem que trazer novas informações sobre uma situação que é constrangedora. O cara tá chegando como treinador e aí vem o vice-presidente e fala assim, não, demos o primeiro passo para trazer o Tite. Repito, a não ser que isso tenha sido combinado previamente, é mais uma daquelas coisas que depõe contra o tal do reconstruir do clube, do planejamento, da gestão, né, que tanto se fala. Desculpa, meu caro Fernando Bonavides, não o conheço. O vi na festa do Ali no final do ano, o senhor ficou numa mesa, eu fiquei na outra, não lhe cumprimentei, o senhor não me cumprimentou, acho que deu sua boa noite, assim, à distância e tal, nada contra. Eu sei que talvez fosse uma vontade de trazer algo para o torcedor, mas a diretoria do Santos tem que tomar cuidado, tem que medir as palavras. Não se pode dizer uma coisa numa coletiva e na véspera vem o vice-presidente do Santos e fala um negócio desse. Mas já foi dito, agora não tem o que fazer. O que a gente tem agora que fazer é torcer para que o Kleber Xavier seja uma solução e que ele responda positivamente. Porque, imagine, se daqui a alguns meses o Tite vier para o Santos, vai ser porque o Santos está mal. E ninguém quer o Santos mal, né? Nos próximas rodadas. Queremos uma vitória contra o CRB, quem sabe um bom resultado contra o Grêmio, e hoje um bom resultado contra o Grêmio, até um empate diante das circunstâncias não é ruim, não tira o Santos da zona de rebaixamento, é um confronto direto pelo Z4, né, como se a gente estivesse em busca do Z4, contra o Z4, e aguardar o que vai acontecer quando os jogadores forem retornando, porque do mesmo jeito que era sacanagem cobrar um grande planejamento do Caixinha com 3 meses, como é que você vai cobrar do Kleber Xavier, que ainda tem o Soteldo para voltar, o Tassiano para voltar, o Bom Tempo para voltar, o Neymar para voltar, o Zé Rafael para estrear, né? É preciso que alguém diga o que acontece com o Luan Pérez, que veio com o status de titular e que não joga nunca, não entra nunca no time, joga lá alguns minutinhos e tal. Por que o Luan Pérez não é titular do Santos?
enfim, algo que o tempo vai se encaminhar de dizer, tá bom? Então este é um primeiro vídeo desta quarta-feira. Mais tarde eu volto com o pré-jogo, quem sabe aí, né? Para Santos e CRB, quem sabe com um esboço de time. Não acredito que tenha lá grandes diferenças radicais, até porque são poucas opções. Num jogo decisivo, não sei se o Kleber vai ter coragem de cara, por exemplo, de botar o Matheus Xavier no time, ou mudar o sistema, apesar de que ele falou que ele não é refém do 4-3-3 não, que ele pode jogar com 2 centroavantes. Ele poderia muito bem fazer isso, né? Mudar o sistema, botar o David Washington junto com o Tiquinho, o Roleiser atrás, tirar o Guilherme, sei lá. Ele pode surpreender. Vamos ver se ao longo do dia esta informação surge, tá bom? Reforçando que este vídeo aqui foi em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores, Isatec Informática, o nosso Pix, canal 10sfc@gmail.com para você que quiser nos ajudar. Deixa o like neste vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para que o nosso conteúdo seja mais compartilhado, deixando o like aí, né? E o sininho para você saber quando tem um vídeo novo no ar aqui no canal 10, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.